eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5. Vamos ler esse texto, que é mais um que trata sobre esse tema, e assim introduzirmos a nossa lição. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 até o versículo de número 21. Segundo aos Coríntios 5, 18 até o versículo de número 21. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui, até o versículo 21, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e gloriosa palavra. Amém. Inicialmente, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos definir o que significa reconciliar. Nós precisamos definir o que significa essa reconciliação que nós estamos a falar, que nós estamos a dizer. A palavra reconciliar na Bíblia, palavra grega, significa catalasso, ela indica a restauração do direito de amizade entre duas partes inimigas. Então, não perca essa definição. Reconciliar, biblicamente falando, significa a restauração do direito de amizade entre duas partes inimigas. É a restauração do direito de amizade entre duas partes inimigas. Na prática, meus irmãos, meus amigos, consiste na nossa reaproximação com Deus. Consiste em nossa reaproximação com o Senhor. Nós que somos seu povo, nós que somos o seu povo escolhido. Pelo fato de nós estarmos em conflito com Deus por causa dos nossos pecados. Então, é por isso que a Bíblia fala de uma reconciliação. É por isso que a Bíblia fala em reconciliar. Porque em virtude das nossas transgressões, que nós herdamos de Adão, desde o Jardim do Éden, nós estarmos em um conflito recíproco com Deus. Não só do nosso lado em relação a Deus, mas também de Deus em relação a cada um de nós. Vivíamos como que uma inimizade, vivíamos como que uma guerra, vivíamos como um contínuo conflito, seja, repito, nós com Deus, seja Deus em relação a cada um de nós. E aí, dentro desse quadro, dentro dessa realidade, Deus, Ele intervém e, através do Seu Filho, Ele nos reconcilia consigo mesmo. Ele restaura a nossa amizade com Ele, uma amizade que havia sido quebrada, uma comunhão que havia sido prejudicada, um conflito contínuo que existia entre nós e o Criador, ele é consertado pela iniciativa divina a partir da obra de Cristo em nosso favor, a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E é interessante porque quando nós lemos a palavra de Deus, não só nesse texto ali de Romanos capítulo 5, no texto de 2 aos Coríntios capítulo 5, mas em outras passagens a gente vê esse ensino sendo declarado nas Escrituras Sagradas. Olhem só, livro de Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22. Paulo, de certa forma, ele descreve um pouco dessa situação. Antes nós éramos inimigos de Deus, antes nós estávamos em conflito com o Senhor, e aí ele intervém na nossa história, e através de Jesus Cristo, ele nos reconcilia consigo mesmo. Ele restaura agora esse direito de amizade, para que assim possamos estar em comunhão com Ele, para que assim possamos estar em comunhão com o nosso Criador. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22, veja que também ele trata desse ponto da reconciliação.
E através dessa passagem, a gente vê com mais clareza o estado de amizade, de inimizade que nós nutrimos com Deus, a sua intervenção na nossa vida e, mediante Cristo, a sua reconciliação consigo mesmo. Colossenses capítulo 1, versículos 21 e também o versículo de número 22. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: E a vós outros também, dirigindo-se Paulo aos Colossenses, que outrora, ou seja, antes, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Então, as nossas ações antes da salvação, as nossas atitudes antes da nossa reconciliação, consistia justamente nessa inimizade declarada, que nós nutríamos contra Deus, que nós nutríamos contra o Senhor. Nós éramos, como o apóstolo Paulo fala aqui, inimigos de Deus. Nós éramos, como o apóstolo Paulo fala aqui, estranhos em relação ao Senhor. Essa é a triste realidade que caracteriza toda e qualquer pessoa que ainda não é salva. Toda e qualquer pessoa que ainda não passou por esse processo de reconciliação. Ela está estranha, ela está numa situação de inimizade, ela está numa situação de guerra, de conflito contra o seu Criador, como Paulo diz aqui, por causa das vossas obras malignas, por causa das suas obras. Então, era esse o quadro, era essa a triste realidade. Mas a história acabou aqui? Não. Veja o que Paulo fala na sequência do texto, no versículo 22. Veja a mudança de realidade. Veja a introdução da reconciliação, desta grande bênção que nós temos da parte do Senhor, dessa grande bênção que nós temos da parte de Deus, que mudou completamente a nossa sorte. Veja, Colossenses capítulo 1, versículo de número 22. Agora, porém, veja que existe aqui essa conjunção adversativa, existe o contraste entre essas duas ideias. Antes nós éramos inimigos, antes nós estávamos estranhos a Deus, mas agora olha só o que aconteceu. Agora, olha só o que se deu. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, morte de Cristo, para apresentar-vos perante Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Uma realidade completamente distinta. Uma realidade completamente diferente. No versículo 21, é dita a nossa situação antes de Cristo. Nós estávamos ou éramos estranhos, nós éramos inimigos por causa das nossas obras, mas a partir da reconciliação, agora nós somos o quê? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isto na prática, meus irmãos, isto na prática, minhas irmãs, é essa reconciliação que a Bíblia fala, essa reconciliação que a Bíblia ensina. Então, hoje, nós que somos salvos, hoje, nós que fomos alcançados com a salvação, nós tivemos, meus irmãos, nós tivemos, minhas irmãs, a restauração do nosso direito de amizade com Deus, a nossa restauração do direito de amizade com o Senhor. Não foi pouca coisa, não foi algo de somente que se deu e se deu em nossas vidas. A inimizade era uma triste realidade, mas agora ela foi destruída e houve uma restauração na nossa comunhão com Deus. A comunhão que foi perdida por Adão, lá no Jardim do Éden, ela foi restaurada a partir da obra de Jesus Cristo e por isso todos nós mesmos que experimentamos a salvação, nós somos reconciliados com Deus. Nós somos reconciliados e reconciliados com o Senhor. Isso na prática, meus irmãos, isso na prática, minhas irmãs, é o que significa a reconciliação. E a partir daqui, eu queria, meus irmãos, minhas irmãs, através de 4 textos na Bíblia, alguns dos quais a gente já citou, Romanos capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, Colossenses capítulo 1, mas adicionar mais um texto, Efésios capítulo 2, eu queria a partir desses 4 textos, trabalhar 4 aspectos relacionados à nossa reconciliação. 4 verdades relacionadas à nossa reconciliação. O apóstolo Paulo, dentre várias coisas, ele caracterizou o seu ensino por mostrar isso, por mostrar a nossa reconciliação. É por isso que ele fala dela em Romanos, é por isso que ele fala dela em 2 Coríntios,
é por isso que ele fala dela em Efésios, é por isso que ele fala dela em Colossenses. Podemos dizer que o apóstolo Paulo é o teólogo da reconciliação. Então, a partir desses 4 textos, nós iremos trabalhar 4 aspectos relacionados à reconciliação. E aí, aprofundar o nosso entendimento. E aí, aprofundar a nossa compreensão. Acima de tudo, nos alegrando. Acima de tudo, nos satisfazendo com essa grande bênção que nós temos da parte de Deus, da parte do Senhor. Nós somos reconciliados com o Senhor. Então, vamos ver, a partir desses 4 textos, esses 4 aspectos. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que nós considerássemos o autor da nossa reconciliação. Quem é o autor da nossa reconciliação? Quem foi que tomou a iniciativa para nos reconciliar? Quem deu o primeiro passo para que essa bênção pudesse ser uma realidade nas nossas vidas? Nós, de certa forma, já respondemos: Deus, o nosso Pai. Mas vamos ver isso na Palavra de Deus? Vamos ver isso na Bíblia Sagrada? Abram, por favor, Romanos capítulo 5. A gente vai ficar sempre passando alguns desses textos para podermos considerar esses aspectos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Eu queria destacar a parte inicial desse versículo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Veja o que Paulo ensina acerca do autor da reconciliação. Veja o que Paulo ensina acerca de Deus como responsável pela nossa reconciliação. Olha só o que ele diz aqui, meus irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 10. Olha só. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Fomos reconciliados com Deus. Mais adiante, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Também a parte inicial do versículo 18 e a parte inicial do versículo 19. 2 Coríntios 5, parte inicial 18, parte inicial do versículo 19. Veja, Deus o autor da nossa reconciliação. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Versículo 18, parte inicial. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que é que esses trechos eles nos ensinam? Aquilo que nós já falamos. Eles são, por demais, claros, meus irmãos, minhas irmãs, em nos ensinar, em nos mostrar que é Deus quem toma a iniciativa na nossa reconciliação. Se há uma verdade forte nessas 3 expressões que nós vimos, versículo 18, versículo 19, capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 10, parte inicial do capítulo 5 de Romanos, se tem uma verdade que esses trechos nos ensinam, é justamente essa. É Deus que toma a dianteira, é Deus que toma a iniciativa no processo da reconciliação. E quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a considerar esse fato, a gente chega à conclusão que é compreensível que assim seja, que é compreensível que assim se dê. Por quê? Por causa do pecado, irmãos. Por causa do pecado, minhas irmãs. O pecado, ele quebrou a comunhão que nós tínhamos com Deus. O pecado, ele quebrou a comunhão que nós tínhamos e tínhamos com o nosso Criador. E nesse processo, Deus ele foi a parte ofendida. Porque a Bíblia diz que Deus ele é o Deus 3 vezes santo. E ele não tolera o pecado. O homem pecou, desobedeceu às suas ordens, quebrou a sua aliança, e aí se insurgiu contra o seu Criador, ofendendo claramente. Logo, Deus era quem teria que iniciar esse processo. Ele mesmo, como parte ofendida, teve que iniciar esse processo, porque uma vez que nós éramos pecadores, uma vez que nós éramos incapazes de por nós mesmos nos achegarmos a Deus, quem é que vai fazer isso por nós? O próprio Deus. Quem é que vai agir dessa maneira? O próprio Senhor. Então, é Ele que toma a iniciativa no processo de reconciliação. Hoje nós desfrutamos dessa bênção? Não resta a menor dúvida.
hoje nós experimentamos os resultados diretos dessa bênção, não resta a menor dúvida. Mas quem é que inicia esse processo? Quem é que inicia essa reativação de amizade? É o próprio Deus, é o próprio Senhor. É Ele que toma a iniciativa para poder nos reconciliar consigo mesmo. Eu achei interessante uma frase de um servo do Senhor. Ele falou acerca desse aspecto no passado. Ele disse o seguinte, em relação à reconciliação, abro aspas, tudo é de Deus. Minha única contribuição na reconciliação é levar os meus pecados. Tudo é de Deus. Minha única contribuição na reconciliação é levar os meus pecados. Essa que é a grande verdade. O que é que nós tínhamos para oferecer a Deus? Nada. O que é que nós podíamos fazer para nos reconciliar com Deus? Também nada. Só havia pecado, transgressão, desobediência, iniquidade. E aí Deus, Ele toma a iniciativa. Veja como Deus, Ele é gracioso, meus irmãos. Veja como Deus, Ele é bondoso. Ele é a parte ofendida em Adão, por todos nós, lá no Jardim do Éden. E Ele podia muito bem ter agido com indiferença em relação a cada um de nós, permitindo que nós andássemos nos nossos próprios caminhos. E assim nós colhêssemos os resultados das nossas escolhas. Mas Ele, movido pela sua graça, Ele, estimulado pelo seu amor, intervém na nossa história e toma a iniciativa para que assim nós hoje pudéssemos manter comunhão com Ele. Que grande Deus nós temos, que grande Senhor nós temos. Foge à compreensão, foge à razão humana. E somente quando nós olhamos na perspectiva da graça é que a gente consegue compreender porque Deus, Ele fez isso em relação a cada um de nós. Éramos inimigos dEle, e Ele da mesma forma em relação a nós. Mas chegou um tempo em que Ele providenciou essa reconciliação, Ele tomou essa iniciativa em relação às nossas vidas, e hoje, pela graça dEle, para a glória dEle, nós somos reconciliados. Louvado seja o Senhor, por causa dessa grande bênção, por causa desse grande benefício. Então, em primeiro lugar, o que é que nós vemos? O autor da reconciliação. Quem é o autor da reconciliação? Deus. Quem é o autor da reconciliação? O Senhor. Contudo, o ensinamento da reconciliação não para apenas na sua autoria. Quando nós vemos esses textos básicos, nós vemos também quem é o agente da reconciliação. Quem foi a pessoa que consumou a nossa reconciliação com Deus? Quem é o personagem que age permitindo que hoje nós fôssemos reconciliados com Deus e pudéssemos hoje fazer parte da sua família? Cristo, através da sua obra. Cristo, através do seu sacrifício. Olhem só o que nós temos também nesses trechos. Romanos capítulo 5. Vamos voltar mais uma vez para Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 10, parte B. Eu vou ler do início apenas para pegar o fio da meada. Mas eu queria focar na parte B do versículo 10. Veja, Deus é o autor, Cristo é o agente da reconciliação. É Ele que efetivamente age para que a reconciliação se dê. Diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, vimos isso. Olhem só o que o apóstolo Paulo diz aqui na sequência do texto. Mediante a morte do seu Filho. A nossa reconciliação com Deus, a nossa reconciliação com o Senhor se deu mediante, se deu através, se deu por meio da morte de Jesus Cristo. Ele é o agente da reconciliação. Vamos seguir adiante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. A parte B, muito embora eu vou ler do início, só para pegar mais uma vez a linha de raciocínio, e aí lermos todo o versículo 19. Olhem só o que diz aqui, 2 Coríntios 5, 18, parte B, e todo o versículo 19, mas só para contextualizar, desde o início do versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Veja, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, é Cristo. Mais adiante, Efésios capítulo 2. A gente não fez menção desse texto ainda, né? A partir de agora nós vamos fazer. Ele também trata da reconciliação. Quando você lê Efésios 2, do 11 até o versículo 22, você tem ali um resumo, uma descrição que Paulo faz também da reconciliação, dentro de uma outra perspectiva, que agora nós fazemos parte do povo de Deus. Então, com base nesse trecho também, eu vou resgatar aqui alguns versículos. Efésios capítulo 2, versículos 13 e 16. Enxerguem Cristo como agente, enxerguem Cristo como consumador da nossa reconciliação. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 13. Mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A nossa reaproximação com Deus, ela foi feita através de uma ponte. Que ponte é? A ponte do sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus, o seu sacrifício, que fez a ponte entre nós e Deus, de sorte que agora nós somos reconciliados com o Senhor e Ele conosco. Versículo 16, também falando de Cristo, o apóstolo Paulo diz: e reconciliasse ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, a inimizade. Então nós éramos inimigos de Deus, já vimos isso, pelas nossas transgressões, pelas nossas obras malignas. E quem foi que destruiu essa condição de inimizade? Quem foi que destruiu esse conflito que nós mantínhamos com o nosso Criador? Cristo, meus irmãos. O seu sangue, o seu sacrifício, a cruz do Calvário. Veja que coisa fantástica, veja que coisa interessante. Observe que, conforme Deus aqui descreve, estávamos numa situação de antagonismo contra Deus. E aí, nesse conflito, nessa guerra, não era apenas uma indiferença que nós tínhamos de não ligarmos para a cor do Senhor. Não! Nós nos empenhávamos avidamente contra Deus, contra o Senhor, contra a sua palavra. E aí Cristo derrama o seu sangue. Ele operacionaliza o seu sacrifício. E agora, através desse sangue, nós temos comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus por essa grande bênção. E mais ainda, Colossenses capítulo 1, versículo 22. A gente já viu, mas eu queria aqui enfatizar. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Colossenses 1, 22. Diz o seguinte: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, de Cristo, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos e inculpáveis e irrepreensíveis. Então, através da sua obra na cruz, através da obra de Cristo na cruz, o pecador arrependido, existe essa condicional, o pecador arrependido, ele é unido a Deus, ele é unido ao Senhor. E por que isso acontece, meus irmãos? Por que isso acontece, minhas irmãs? Por que a morte de Cristo nos une a Deus? Por que o sacrifício de Cristo nos reconcilia com o Senhor? Simples. Porque quando Cristo estava lá na cruz, quando Ele estava dando a sua vida lá no Calvário, Ele estava assumindo a nossa condição pecaminosa. E Deus estava punindo nele os nossos pecados. Nós é que havíamos transgredido. Nós é que havíamos pecado. Nós é quem estávamos numa constante oposição contra Deus. Mas aí o que é que Deus faz? Ele pega todas essas transgressões, Ele pega todos esses pecados, transfere para seu Filho, pune no seu Filho os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos estar reconciliados com Ele, nós pudéssemos estar em reconciliação com o Senhor. Se dependesse de nós mesmos, isso era impossível, porque nós não podemos pagar o preço nem pelos nossos próprios pecados. Se não fosse Cristo a sua justiça, se não fosse Cristo a sua retidão, se não fosse Cristo a sua santidade, era impossível, meus irmãos, nós estarmos reconciliados com o Senhor. Era impossível. Então, Ele o fez sofrendo o preço pelos nossos pecados.
Ele o fez porque Deus imputou nele os nossos pecados. Ele experimentou o castigo que estava reservado a nós, para que mediante o seu sacrifício, nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Volte um pouco lá para 2 Coríntios capítulo 2. Veja o que o apóstolo Paulo fala no versículo 21, em relação a Jesus Cristo. Veja como através do seu sacrifício, ele de fato efetivou a nossa reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. Que texto fantástico, que maravilhosa verdade nós temos aqui, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, em relação a Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, porque Cristo não pecou, nem em palavras, nem em pensamentos, nem em ações, nem em motivações. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Cristo não era pecador, mas Deus o tratou como pecador, para quê? Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos declarados inocentes pelo Senhor. Então foi Cristo, e é tão somente Cristo que faz isso. É por isso que nós não temos intermediadores entre nós e Deus. É por isso que nós não precisamos de mais ninguém senão de Cristo. É por isso que Cristo, somente Ele, é o autor da nossa salvação. É o único que nos leva a Deus. É o único que nos conduz ao Senhor. É o único que nos reconcilia com Deus, porque foi Ele, Cristo, através do seu sacrifício, que possibilitou essa bênção em nossas vidas. Quando eu vejo essa declaração que o apóstolo Paulo faz em relação a Jesus Cristo, aqui no versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, me vem à mente todo o sistema de sacrifícios que nós encontramos no Antigo Testamento, em especial que nós encontramos no livro de Levítico. Não sei se vocês já tiveram ali a oportunidade de ler. A gente até já passou, né, na leitura sequencial. Mas lá no livro de Levítico, nós vemos todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. E via de regra se utilizava um animal nesse sacrifício. E quando acontecia o cerimonial para pagamento dos pecados, para sacrifício em favor dos pecados, chegava a pessoa que tinha os seus pecados cometidos, junto com o seu animal, ela colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, e aquele animal, ele era sacrificado. O que é que isso indica? Que os pecados daquela pessoa, em termos de figura, em termos de ilustração, foram repassados para aquele animal que era inocente, que não havia pecado, e ele morre para que aquele pecador pudesse ter o seu perdão. Então, o que é isso, meus irmãos? Lá no Antigo Testamento, é uma figura de Cristo. O que é isso? É uma ilustração da obra de Jesus Cristo. A semelhança dos animais lá no Antigo Testamento, que eram mortos inocentemente, a semelhança dos animais, onde tinha os seus pecados transferidos para Ele, Cristo fez por nós, na cruz do Calvário. Ele era inocente, Ele não havia pecado, mas Deus transferiu para Ele os nossos pecados, e Ele mesmo na sua inocência foi punido pelos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa. É por isso que a gente precisa ter uma noção mais aprofundada da nossa salvação. Via de regra, a gente tem um pensamento muito generalizado. Sou salvo, mas como você foi salvo? O que foi que se deu para que você fosse salvo? Às vezes a gente não sabe explicar isso em detalhe. Daí a necessidade de podermos estar considerando temas como esse. Então, a partir desses versos, o que nós encontramos? Cristo como agente da nossa reconciliação. E aqui eu queria fazer uma citação de Martinho Lutero, fantástica, em relação a esse ponto, em relação a esse benefício de Cristo ter sido sacrifício para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Olha só o que Lutero ele falou há alguns anos. Abro aspas. Senhor Jesus, Tu és a minha justiça, e eu teu pecado. Levaste sobre Ti o que era meu, mas depositaste sobre mim o que era teu. Tu te tornaste o que não eras, para que eu pudesse me tornar o que eu não era. Então, é um jogo de palavras que mostra essa relação, né, entre nós e Cristo em relação ao perdão dos nossos pecados. Cristo era justo e nós éramos pecadores.
Cristo levou sobre si o meu pecado, mas depositou na minha vida a sua justiça. Cristo se tornou aquilo que ele não era, pecador, para que eu pudesse se tornar aquilo que eu não era, justo aos olhos de Deus. Tudo provém de Cristo. É por isso que ele é o autor da nossa reconciliação. Então, no primeiro momento, o que é que nós vemos? Deus, o autor da nossa reconciliação. Segundo momento, o que é que nós vemos? Cristo, o agente da nossa reconciliação. Mas só isso? Não. Em terceiro lugar, eu queria que nós considerássemos os beneficiários da reconciliação. Alguém tem que se beneficiar. Se alguém paga o preço por alguma coisa, alguém tem que se beneficiar. Como eu gosto sempre de dizer, nada vem de graça. Alguém paga o preço. E aí nós vimos no ponto anterior que foi Cristo que pagou o preço. Mas ele pagou o preço da sua reconciliação com Deus para quem? Quem é que se beneficia disso? É o que a gente vai ver, pelo menos através de 2 textos. Abram aí, por favor. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 5, versículo 11. Eu queria destacar só a parte final do versículo 11, mas eu vou ler o versículo 11 todo. Diz o seguinte a palavra do Senhor: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, Paulo e os romanos para os quais ele escreve, agora a reconciliação. Paulo e os romanos pagãos, os romanos judeus para os quais ele escreve, eles agora recebiam a reconciliação. Mais adiante, Colossenses capítulo 1, versículo 22, também a parte final. Colossenses 1, 22. Quem é o beneficiário? Ou quem são os beneficiários? Colossenses 1, 22, parte B. Diz o seguinte: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. E aqui o destaque: para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, quem são os beneficiários da reconciliação? São os pecadores remidos. São os pecadores salvos, que desfrutam da bênção e da bênção da reconciliação. Eles que desfrutam desse grande benefício. Antes da reconciliação, conforme nós falamos desde o início, nós éramos inimigos de Deus. Antes da reconciliação, nós estávamos alheios a qualquer vida espiritual, a qualquer coisa espiritualmente falando. Éramos completamente indiferentes às coisas espirituais. E aí, não obstante a nossa rebeldia, Deus, ele se reconcilia conosco na base da obra de Jesus Cristo, e por isso nós somos hoje beneficiários deste grande presente, dessa grande bênção. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, qual era a nossa situação antes da reconciliação? Voltem, por favor, para Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 5, desculpe, versículo 10. Veja a nossa situação. Só a parte inicial. Diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, essa era a nossa condição. Por isso nós somos beneficiários da reconciliação. Olha mais acerca dessa condição que Paulo fala. Vá lá para Efésios, por favor, Efésios 2, mais uma vez. Efésios 2. Aqui você encontra uma descrição perfeita daquilo que nós éramos antes da reconciliação. Versículos 1 e 2, depois os versículos 11 a 12. Olha só que triste realidade era essa nossa. Por isso nós fomos beneficiados, porque se dependesse de nós mesmos, nós não iríamos conseguir nunca, jamais. Olha só o que Paulo fala aqui, versículos 1 e 2 de Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então estávamos mortos, tanto nos nossos delitos, como também nos nossos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a nossa condição espiritual. Filhos da desobediência. Filhos da desobediência de Deus. Ele nos ordenava andarmos por um caminho, fazíamos outro.
Ele desejava um propósito para a nossa vida, tínhamos outro. E assim era a realidade da nossa vida, a triste realidade da nossa vida. Mais adiante, versículo 11, do mesmo capítulo 12. Portanto, segue Paulo, lembrai-vos de que, outrora, ou seja, antes, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Verso 12. Naquele tempo, ou seja, no tempo que vocês ainda não eram salvos, no tempo em que vocês não foram ainda reconciliados com Deus, olha só o que Paulo dizia, olha só o que Paulo disse aqui. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pense num quadro triste que caracterizava a nossa vida. Paulo, ele elenca aqui 5 condições nas quais nós estávamos antes de nós sermos reconciliados. Nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel, ou seja, do povo da aliança, nós éramos estranhos às alianças da promessa, nós não tínhamos esperança e estávamos sem Deus nesse mundo. Esse é o quadro que a Bíblia pinta da nossa triste realidade. Foi nessa condição que fomos reconciliados. É por isso que a reconciliação ela é um benefício. É por isso que nesse processo nós somos os beneficiários da reconciliação. Então, de um lado, o que é que você vê? O autor da reconciliação, Deus. Por outro lado, o que é que você vê? O agente da reconciliação, Cristo, através da sua obra. Mais adiante, o que é que você percebe? Os beneficiários da reconciliação, nós, os pecadores remidos, salvos. Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra e que cada vez mais nos alegremos e cada vez mais possamos nos satisfazer com a salvação que nós temos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.